بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamu alaikum. Estamos a continuar, portanto, a nossa viagem pela biografia da vida do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e agora chegamos, portanto, ao princípio de uma nova batalha, que é a batalha de Khandak, mais conhecida também por batalha de Ahzab. Khandak significa a trincheira, porque eles fizeram uma trincheira nesta batalha. Ahzab significa aliados, porque todos os grupos, todas as tribos árabes juntaram-se e confrontaram, invadir e tentaram invadir Madinatul Munawwara. Quando é que foi esta batalha? Como sabem, a batalha de Badr, a primeira batalha, foi no ano 2. Depois, a batalha de Uhud, como sabem, foi no ano 3. E, apesar de entre os historiadores haver sempre uma discrepância há uns que dizem que foi, como por exemplo, a batalha de Khandak, há quem diga que foi no ano 4 e há quem diga que foi no ano 5. A diferença muitas vezes tem a ver com o facto de há quem conte o ano 0 como um ano e há quem conte o ano 1 como o primeiro ano. Depois também há quem diga que foi no ano 4 porque tem naturalmente opiniões de outros discípulos como Ibn Umar que pela maneira como ele conta dá de parecer que foi realmente no ano 4, mas na realidade a grande maioria dos historiadores diz que foi no ano 5, e uma das coisas que também nos ajuda é que naquela altura as pessoas não mantinham um calendário registado. Portanto, dá de entender que foi no 5º ano em que os muçulmanos chegaram a Madina Munawwara, no 5º ano do calendário islâmico. O que tinha basicamente acontecido foi que havia uma tribo, como sabem, em Madina Munawwara havia 3 tribos judaicas, que já lá estavam durante mais de 500 anos. A primeira tribo era Banu Qaynuqa, que nos nossos episódios anteriores já explicámos que eles quebraram as tréguas e foram-se embora, foram expulsos. Depois havia uma segunda tribo que era Banu Nadir, que também já explicámos nos episódios anteriores, onde eles também estiveram envolvidos no possível assassinato do profeta sallallahu alaihi wasallam e foram também expulsos e mudaram-se para uma terra chamada Khaybar, sensivelmente 2 horas de Madina Munawwara. Todas essas histórias, naturalmente, vocês podem ir no nosso canal Centro Cultural das Colinas do Cruzeiro, na pasta História, e está lá praticamente, podemos dizer, a grande parte dessas histórias todas estão lá numeradas. Então, eles realmente queriam vingar-se, mais uma vez, vingança, e foram até Makkah Mukarrama, a cidade de Makkah, para falar com os séniores líderes Qurayshitas. E conseguiram convencer os Qurayshitas para se juntarem, todos os bairros e as tribos árabes, e fazer finalmente uma invasão à cidade de Madina Munawwara. Com isso, os Qurayshitas iriam ganhar uma coisa que é a rota comercial que tinha sido travada, que tinha sido parada desde que os muçulmanos mudaram para Madina Munawwara. Esta rota comercial iria voltar outra vez a andar e, não havendo esta rota comercial, a cidade de Makkah estava com muito pouco, não podemos dizer, estavam com situações económicas muito grandes. Então eles conseguiram aliciar os Qurayshitas para esta invasão de uma vez por todas, para acabar com isso. Depois eles foram a norte da Arábia e foram ter com uma outra grande tribo, tal como a Qurayshita, que era a tribo dos Ghatafan. Os Ghatafans não mostraram muito interesse porque eles não dependiam da rota comercial, não tinham problemas como os Qurayshitas tinham com os muçulmanos, mas eles aceitaram a proposta dos judeus, que era metade da colheita que viria a sair no ano a seguir em Khaybar, e era uma colheita muito boa, eles iriam ficar com isso. Em outras palavras, eram mercenários. Então, de ambos os lados, tanto os Qurayshitas como os Ghatfanis, fizeram o resto do trabalho de juntar todas as tribos à volta deles. Uns pagaram com dinheiro, uns pagaram com homens, outros pagaram com armamento, e assim conseguiram reunir 10.000 homens que marcharam para Madinatul Munawwara. Por norma, naturalmente a notícia chega até ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que vê essa situação e tem 3 grandes problemas. Primeiro, ele só tem 2.500 homens max na sua cidade, não tem mais.
eles do outro lado eram 10 mil, portanto já temos aqui um problema de um homem contra 4. Segundo, o profeta estava muito preocupado com a terceira tribo judaica que ainda tinha protocolo com os muçulmanos, que era a Banu Qurayza. E o profeta tinha este feeling que eles vão, quando verem que vão ser invadidos, eles vão mudar e vão entrar ao lado dos seus amigos judeus e vão ficar ao lado dos Quraishitas e vão nos trair. E em terceiro lugar ele tinha o problema que onde é que vamos pôr as mulheres e as crianças e os idosos, porque eles aqui nesta cidade não vão conseguir aguentar esse cerco. E como é que vamos defender? Portanto, são essas 4 situações. Basicamente, ele reúne toda a gente na mesquita e pede por aconselhamento, pede conselhos de como é que vamos desta vez fazer esta batalha. E é aí que Salman al-Farsi, um idoso discípulo do profeta que vivia no Irão, que nasceu no Irão, ele já tinha 70 anos na altura. Ele realmente, a história dele, onde iria falemos em mais detalhe, porque é uma história linda de se ouvir. Ele consegue aos 70 anos, depois de ter vivido com os Zoroastros e depois de ter vivido em vários monges, em vários mosteiros, ele converte-se ao cristianismo e finalmente, quando ele ouve as profecias da Bíblia e da Torá sobre este último homem, ele realmente chega a Medina Munawwara e converte-se ao Islão. Ele diz que a única maneira de se defender contra esse tipo de ataque é fazer uma trincheira, que é basicamente um buraco no chão. Então, como sabem, ambos os lados de Medina Munawwara, do lado este e oeste, estavam rodeados de terras vulcânicas, portanto era muito difícil um exército entrar por ali. Por detrás deles, na parte norte, eles tinham as tamareiras e aquilo estava altamente populado com tamareiras, portanto era muito difícil entrar por ali. A única entrada que eles podiam ter, vindo do sul, era pela parte sul de Medina Munawwara, e foi lá que o profeta gostou da ideia e mandou fazer uma trincheira, sensivelmente 2 km de comprimento, portanto é muito grande, e a nível de largura dizem que foi sensivelmente 16 metros de largura e sensivelmente 3 a 4 metros de profundidade. Eles tinham 10 dias para fazer isso e o trabalho começou logo, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O próprio profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, esteve envolvido nesta construção e uma vez chegou à noite, vendo os discípulos, muitos deles a trabalhar, porque eles estavam a fazer turnos, cansados, com fome, com frio, o profeta até fez o dua: Allahumma la khaira illa khaira al-akhirah farhamil ansara wal muhajira. Oh Allah, não há nenhuma bondade, não há nada de bom senão o bom da vida do futuro, da vida do além, e então tem pena dos meus ansar, dos meus companheiros de Medina Munawwara, e tem pena dos muhajir, que são os meus companheiros de Makkah Mukarrama. E depois ele também juntava-se com eles e fazia também, para os dar alento, todos cantavam poemas. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam também dizia: Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Que basicamente significava que Deus, se não fosses tu, nós não fazíamos essas boas ações, não dávamos caridade, não fazíamos orações, mantém-nos firme, e os nossos inimigos fizeram uma transgressão, mas eles realmente, se vierem nos atacar, nós iremos rejeitar. E quando ele chegava na parte abeina, a parte final, ele até que alongava abeina, e depois todo mundo cantava em coro. Eu, naturalmente, no screen desta nossa palestra no YouTube, eu vou pôr este versículo, não é versículo, este poema, e com a sua tradução. E então eles continuaram durante 10 dias a trabalhar arduamente com isso. Agora, como eu te expliquei, o profeta sallallahu alaihi wasallam percebeu que Banu Qurayza, eles vão efetivamente abandonar as fileiras. Os judeus não vão, eles vão aliar-se aos seus amigos de Banu Nadir, não vão realmente defender a terra com eles. E então, com este medo, ele percebeu que era possível, era necessário manter as mulheres e os idosos e as crianças seguros. Então, havia perto de Medina Munawwara, num bairro, uma torre construída por árabes, e estes árabes, naturalmente, tinham copiado as torres que os judeus construíram. E então foi nesta zona que todas as mulheres, que era um forte
de uma tribo chamada Banu Haritha, chamava-se Al-Fari', este forte, e todos eles todas as mulheres foram encaminhadas, e as crianças e os idosos também foram encaminhados para ali, e juntamente com eles, um homem foi com eles que era Hassan bin Thabit. A razão de Hassan bin Thabit ir, na realidade, os textos explicam, é que ele não gostava de guerra. Ele era um artista, ele era um grande poeta. Ele era realmente o homem que andava ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam, e quando alguém criticava e gozava através de poesias aos muçulmanos, Hassan bin Thabit era o homem que defendia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que o poema de Hassan, a língua de Hassan, é mais forte e afiada do que uma espada. No entanto, por alguma razão, ele não gostava de batalhas, ele não era um homem virado para lutas, e ele pediu dispensa, e o profeta excepcionalmente deu-lhe a dispensa a ele, porque sabia que ele era um homem que não conseguia lutar, porque ele tinha medo. Basicamente ele tinha medo. Isto mostra que os discípulos todos eram seres humanos, havia uns que tinham um talento em uma área e outros que tinham um talento noutra área. Dizem que eles ficaram lá, e naturalmente que este cerco vai durar um mês, e já na primeira semana do cerco, há realmente o Banu Qurayza, a tribo judaica, vai abandonar e vai fugir. E eles, o que vão tentar fazer é, eles não vão se juntar às tropas quraishitas, porque eles não querem entrar em guerra, eles têm medo de morrer, e então eles vão fazer uma coisa mais cobarde, que é, eles vão atacar este forte. E então eles numa noite mandam 2 homens para verificar se quem está no forte, se são homens, mulheres, e como é que estão as coisas. E dizem que quando eles chegaram, esses 2 homens chegaram à noite naquele forte, lá de cima, Safia bint Abdul Muttalib, a tia do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, irmã do pai, ela viu de cima 2 homens a subirem. E ela pediu Hassan para ir lá. Só que Hassan disse, eu não quero, eu não gosto de luta. E ele fugiu, não quis fazer. Não quis. Ele estava escrito, ele não queria realmente se meter nesse tipo de situação. Ela leva um lenço, tapa a sua cabeça, para não parecer uma mulher, e ela própria sai com um facão na mão e consegue atacar um deles, cortando-lhe a cabeça, e atira a cabeça para o outro. Assim o outro foge, pensando que afinal há homens aqui dentro deste forte, quando na realidade só havia mulheres. Grandes eram as mulheres naquela época, e as mulheres às vezes tinham que realmente também mostrar, era o fruto da época onde se vivia, e ela mostrou a sua bravura. E ela até mais tarde diz a Hassan, desce e vai lá ver se tem alguma coisa, se este que morreu, se tem algum tipo de armamento. Mesmo assim Hassan disse que não, mas Hassan tinha a permissão do profeta para não lutar. Ele realmente, nós não devemos criticar ninguém, nem zombar ninguém. Aqui a ideia é mostrar que todos os discípulos eram seres humanos, tinham os seus problemas, e ele podia ter dificuldade, fraqueza numa área, mas noutra área Deus lhe tinha dado um grande talento, e todos nós temos também, efetivamente, essa situação. E foi assim que Abu Sufyan marcha com 10.000 homens rumo a Medina Munawwara. Dizem que quando os judeus convenceram Abu Sufyan no início ficou muito surpreso, dizendo, então, mas vocês estão a ir contra Muhammad, quando na realidade a religião de Muhammad, o profeta de Allah, é igual à vossa. Eles acreditam no mesmo Deus que vocês, nos mesmos profetas, e é aí que os judeus, para realmente dizem que não, na realidade nós não gostamos deles, e Abu Sufyan até diz, então, mas nós somos pagãos, quem é que é melhor, quem é que está mais guiado perante Deus, nós ou eles? E os judeus, para conseguir os seus objetivos, disseram, vocês estão mais guiados. E é aí que no Corão Majid, o Alcorão revela um versículo, que é o capítulo, portanto, o capítulo 4, versículo 50, em que Allah diz, tu não vês aqueles que foi dado o livro, que acreditam hoje nos pagãos, nos ídolos, e dizem que vocês são melhores, são mais guiados do que os crentes. Ou seja, eles largaram a sua fé só para conseguir o seu objetivo, que era recuperar a sua cidade. Estes são os grandes momentos
na nossa vida em que nós acreditamos em Allah, acreditamos nas religiões, acreditamos no bem, mas há alturas da nossa vida em que nós queremos atingir um objetivo e para atingir esse objetivo temos que pôr de lado as nossas crenças, os nossos princípios e caímos. Que Allah nos proteja, não nos faça isso. São esses os grandes momentos em que nós somos testados. Que Allah proteja a mim, a vocês e a tudo mais. Agora, esses 10.000 homens vão marchar para Medina Munawara e vão montar um cerco. Do outro lado, os muçulmanos têm a trincheira já feita e estão ali preparados. Para a semana, inshallah, iremos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.